Estamos ao vivo com você aqui online, que é fiel ao nosso horário das 21h30. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco. Estamos crescendo cada vez mais, porque você é a sementinha que planta de grupo em grupo, de pessoa em pessoa, o link desse grupo, desse vídeo. Já vai deixando, por favor, o seu like aí pra gente, que esse que é o nosso maior pedido, você deixar o nosso like e compartilhar esse link desse vídeo com as pessoas que você conhece, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente deixa um negócio grande. Legal? Essa ação de vocês, de compartilhar, de curtir, avisar o amigo que está chegando a hora, vamos lá, compartilhar o link, é um trabalho tão pequeno que vai deixando a gente cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E o professor e o canal, a gente vai chegando para mais pessoas que tá querendo saber sobre esses assuntos e está garimpando no YouTube e não está encontrando. E vocês estão aqui no ponto certo para indicar para essas pessoas que o que o professor fala aqui são coisas diferentes de outros canais e que ele já deixou claro que muita coisa que ele fala são exclusivas, primeiro, aqui na Ufologia Express, a Ufologia da Nova Era. Gente, a Ufologia da Nova Era é um oferecimento da minha coach de imagem, a Paula Cristina deu essa ideia de colocar esse slogan, a Ufologia da Nova Era. Paula Cristina, ó, gostei, hein? Ficou fantástico esse slogan aí. Ufologia Express, a Ufologia da Nova Era. Fantástico, muito bom. E, gente, daqui a pouco eu vou chamar o professor aqui e vocês já sabem dos recadinhos que eu dou antes de chamar o professor, né? Então eu vou chamar aqui, vou pôr aqui uns recadinhos. Olha, já estamos com 47 pessoas online. Nossa, quem lembra dos primeiros vídeos que eu fazia aqui, que era 3, 4 online, e foram esses 3, 4 online que fizeram vocês chegarem onde estão aqui hoje. Imagina, se 3, 4 online por dia, depois 12, depois 15, depois 20, depois 40, na live anterior chegou a mais de 100. É o trabalho de cada um de vocês. É um trabalho tão pequeno, mas que tem um poder imenso aqui pra gente, tem um poder imenso para o meu canal e que ajuda muito, que é curtir o vídeo e compartilhar nos grupos que você conhece. Não custa nada. Não custa nada. E quando você faz isso, eu fico grato enormemente, tá bom? E não é só eu, tem muita gente que colabora aqui com o canal, tem muita gente que ajuda o canal e que não está na telinha aqui e que vê o resultado. Então, é parte deles também, tá? É parte deles que estão aqui contribuindo com o canal. Eu sou o mensageiro do que é exposto aqui hoje, e hoje quem vai dar a mensagem é o professor Jefferson. E vocês são os carteiros que vão distribuir o link para os celulares dos seus amigos, das pessoas que você conhece, nos grupos que você faz parte. Tá bom? Fantástico? Acho que ficou bem convencido, né? Agora eu vou colocar aqui para vocês, os recadinhos e já vou chamar o professor Jefferson, tá bom? 50 pessoas, tá dando certo aí, ó. Será que a gente chega a mais de 100 hoje? No sábado passado, aliás, a live do sábado passado, que foi bombástica, ela continua disponível somente para quem tem o link para visualizar aquela live, tá? Acho que vou deixar até quinta-feira. Então, até quinta-feira está disponível só para quem tem o link. Não adianta que você não vai procurar, não vai achar no YouTube. Ela só é encontrada no YouTube para quem tem o link. Então, para quem te mandou esse vídeo hoje, pergunta se essa pessoa tem o link da live passada, que ela tá sendo o vídeo com maior visualização até agora, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu estou num projeto que se chama Projeto NEUFUS, Núcleo de Estudos Ufológicos. Como que funciona? Tá? É um grupo de estudo que eu estou montando, e nesse grupo de estudo vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos juntar pessoas em um grupo do WhatsApp, tá? E nesse grupo de WhatsApp eu vou abrir ele para um grupo premium com uma contribuição de R$30,
quando chegar a 150 membros nesse grupo. Então, como que vai ser? A gente vai escolher um livro, e nesse livro, vamos supor que seja esse aí que está na capa que vocês estão vendo aí, que é o Conectando-se com Arcturianos, com os Arcturianos. Esse livro, Conectando com os Arcturianos, tem 15 capítulos. Então, nós vamos pegar 15 pessoas que querem fazer parte desse grupo de estudo, vamos dividir o livro, os capítulos do livro entre as pessoas, e cada uma vai ficar responsável por um capítulo. Por exemplo, eu vou ficar responsável pelo capítulo 1. Então, eu vou ler o capítulo 1, vou entender o capítulo 1, vou fazer o resumo da minha forma, do meu jeito, e no dia do nosso encontro, eu vou explicar para vocês o que eu entendi do capítulo 1. E aí, a mesma coisa, quem ficou responsável com o capítulo 2, mesma coisa, quem ficou responsável com o capítulo 3, até o capítulo 15, as pessoas vão explicar para vocês o que elas entenderam de cada um dos seus próprios capítulos. Então, é um modelo de estudo que eu já venho fazendo parte há muito tempo, só que agora são voltados para livros de ufologia e elevação espiritual. Tá bom? Então, para você fazer parte desse grupo Neufos que eu estou montando, que já está com 70 membros, você tem que clicar no link que está na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link para você participar do grupo Neufos, tá bom? E durante a live, eu vou deixar aqui no chat também, no topo do chat, o link para você clicar e ser direcionado e aguardar até a minha próxima chamada dentro desse grupo Neufos, tá bom? Então, se você quer participar de um grupo de estudo sério, vai lá no grupo e aguarda, tá bom? Em breve a gente vai entrar em contato com vocês. Outro recadinho aqui é o grupo especial do professor Jefferson que nós temos. Ele é um grupo fechado. E para que serve esse grupo? Esse grupo são para as pessoas que gostam do professor Jefferson. Então, lá nesse grupo que ele é fechado, eu posto uma vez por semana apenas o link da divulgação do vídeo da semana em que ele vai fazer vídeo aqui conosco. Então, você fica lá no grupo, você entra, é só clicar no link, que também está aqui na descrição do vídeo. Você clica no link e você é direcionado para o grupo. Lá você vai ficar quietinho, ninguém vai falar nada, porque é um grupo fechado, e eu respeito as regras do grupo, que é justamente apenas uma mensagem por semana, que é para eu divulgar o link da live que nós vamos ter com o professor Jefferson, tá bom? Então, você quer saber das próximas lives com o professor Jefferson, entra no link do professor, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui embaixo. E também vou colocar para vocês, durante a live, na descrição do chat, no topo, também, tá bom? 56 pessoas, hein? Ó, a sementinha que vocês estão plantando está dando certo, as pessoas estão chegando, continuem. Pessoal, na live anterior, eu abri para as pessoas como adquirir esses 25 áudios fantásticos que o professor elaborou, tá? São 25 áudios com temas que o professor não pode falar aqui no YouTube e muito menos no meu canal, porque senão o meu canal iria incomodar muitas outras pessoas e essas outras pessoas iriam fazer com que o meu canal ele caísse, tá? Então nós decidimos montar áudios para que você possa escutar temas muito sérios, tá? Com assuntos bombásticos, novidades que ninguém fala no YouTube, estão nesses áudios. Então, para você que quer fazer parte desses áudios, quer comprar esses áudios, conhecer tudo que você está procurando no YouTube e ainda não achou, nós temos aqui nesses áudios. São 25 áudios com 2 horas e 45 minutos de áudio. Tá bom? Então, vale a pena. Tem o link aqui para você clicar também na descrição do vídeo e você ir para o grupo pro grupo dos áudios. Lá eu coloco para você o link de pagamento de R$ 47,90 para você comprar os áudios. É para ajudar o professor Jefferson, tá bom? Esses áudios são para ajudar o professor Jefferson, que você deve saber, o professor Jefferson passou muito tempo preso na área 51, agora está com câncer, está passando por muita dificuldade e nós decidimos criar um produto
que agradasse a muitos aqui que seguem ele. Então, você compra os áudios e esse dinheiro vai estar ajudando o professor Jefferson, tá bom? E é um presente para vocês, porque você não vai encontrar assuntos sobre o que ele está falando nesses áudios aqui. Então, se você quer comprar esses áudios, quer escutar, vai ser enviado no seu e-mail, no seu WhatsApp. Você clica no link aqui embaixo e você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde lá eu vou disponibilizar o link de pagamento. Tá bom? Agora, é um outro produto que o professor Jefferson está criando, tá? Esse produto, eu vou até pegar aqui, ó. O professor Jefferson vai comentar um pouquinho, mas ele já tem falado para mim que ele está montando uma apostila de mais ou menos 60 páginas, e essa apostila ele vai trazer coisas bombásticas, impressas, com materiais e fotos documentais, fotos de documentos que ele trouxe lá da Área 51 dos Estados Unidos, documentos esses que ele teve ao longo da sua vida, viajando pelo mundo. São documentos são documentos especiais, tá? Que ele conseguiu cópias. Então, imagine aqueles documentos onde o professor vai estar colocando a foto, explicando e falando o caso que é desses documentos, os casos, os segredos dos casos que ele vivenciou lá nos Estados Unidos e também durante todo o mundo. Ele sabe muita coisa sobre o que não é nos contado e ele está preparando essa apostila. Então, fique ligado que nas próximas lives nós vamos anunciar como conseguir essa apostila. Vai ser uma apostila impressa e você vai receber ela por correio, tá bom? Olha aqui, ó. O professor faz tudo à mão. Professor faz tudo à mão, tá mandando para mim, tá, ó. Ele tem todo o cuidado de fazer do próprio punho, documentação, tá tudo aqui comigo, cópia, tá? Ele manda para mim, eu vou digitalizar para ele, deixar no formato editável para impressão e enviar para você por correio. Então, fique ligado que durante as próximas lives eu vou trazer mais novidades de como adquirir esse material, tá bom? E, pessoal, é o seguinte, último recadinho aqui, ó. Esse recadinho é legal. Um grupo de pessoas que gosta muito do professor Jefferson está criando uma rifa para também poder ajudar o professor. O professor, ele não tem renda, então ele depende da ajuda daqueles que são mais próximos dele, das pessoas que se importam com ele. Ele tem 60 e... Eu não vou falar a idade, porque eu não me lembro, mas é 60 e alguma coisa. E a gente criou, esse grupo criou, tá? Esse grupo pediu para eu divulgar a rifa aqui para para eles, que é uma rifa onde vai ser divulgada 4 livros que o professor Jefferson indicou. Então, são 4 livros que o professor Jefferson indicou. Livro 1, O Livro Perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Livro 2, Conectando-se com os Arcturianos. Livro 3, Respostas de um Astrofísico. Livro 4, Os Deuses Eram Astronautas. Evidências das verdadeiras identidades dos velhos deuses. Então, é uma rifa onde você pode comprar por Pix, tá? É R$10, vai estar ajudando imensamente o professor, esse grupo que está apoiando o professor Jefferson, tá bom? Então, se você quer ajudar, se você tem condições de comprar a rifa para ajudar o professor Jefferson, que são as formas que a gente tem pedido para as pessoas ajudarem, são dessas formas que a gente tem encontrado para a gente conseguir escalar valores na internet, tá bom? Seria inviável a gente fazer uma rifa em papel, e então eles disponibilizaram a rifa online, que agora está virando febre, tá bom? Então, para você também que quer comprar essa rifa, quer ajudar o professor Jefferson com R$10, divulgar o link para vários outros grupos, você tem o link aqui na descrição embaixo também, onde você pode clicar, tá lá assim, rifa, link da rifa do professor Jefferson. Clica e você é direcionado para essa tela aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Beleza? Pode chamar o professor Jefferson? Antes de eu chamar o professor Jefferson,
eu gostaria de saber de onde vocês estão falando. E você que está assistindo gravado agora, fala para mim aqui embaixo, na descrição, no chat das mensagens, de onde você está falando e que horas são aí, para eu saber se você é do exterior ou não. Tá bom? Bom, se você falar de onde você está falando, eu já vou saber. Então fala só de onde que você é, para eu ter uma ideia de onde está chegando a conexão do professor, tá bom? Tem agora bastante gente aqui que mandando mensagens. Eu estou vendo agora aqui que a Cristiane já está falando que quer as apostilas, a apostila. Olha lá, gente, um monte de gente aqui. Um monte de gente. Nossa, olha. A Márcia, boa noite. Mirante, oba, dei a dica TCI Ufologia. Boa noite, Roberto, professor Jefferson, Maria Inês Jorge. Dei a dica TCI. Gratidão, Mirante Mate. Vou começar a fazer lives novamente. Legal. Maria Inês Jorge, boa noite, Jorge, professor Jefferson, professor Paulo e Márcia de São Paulo, Maria Inês Jorge, um monte de gente aqui. Pessoal, não esqueça de indo fazendo as suas perguntas e não deixar para o final, porque no final eu não consigo parar para ver e depois mandar para o professor a pergunta. Então, durante o que ele vai falando, já vai fazendo a pergunta, porque eu não vou depois no final ter que ficar fazendo o professor esperar para eu achar a pergunta no chat, tá? É ruim. Beleza, gente? Muito bom. Brasília. Ah, o pessoal começou a falar aqui, ó. Caruaru, Pernambuco. Pedro Lira. Maria Aparecida, São Paulo, Interlagos. Ó, aí, ó, Jaqueline. Andréa Caffer, Itupeva. Márcio Bubos, Curitiba. Sandra de Albuquerque, Brasília. Kátia Portes, boa noite. Belo Horizonte, Minas Gerais. Tatiane Muniz, Pirapora, Minas Gerais. Ilze, São Paulo. Vicente LS Barbato, sou de Santos. Romildo Santos. Carla Cristina, São José dos Campos. Joana Dark, boa noite, Joana Dark. Lobo Ferreira, compartilhei o link, vários grupos, muito obrigado, senhor Lobo. Ideia Silva, Urano, Sistema Solar. Ô, louco, esse é o mais longe até o momento. Pessoal, o professor hoje, vou chamar ele então. Muito bom ter vocês aqui, de vários lugares longe, bem longe. Não precisa mandar comprovante, é tudo eletrônico, tá? Fica tranquilo, você comprou, os seus dados estão registrados lá. Gente, eu vou chamar o professor Jefferson, que hoje ele vai falar sobre a origem dos Greys. Quem são os Greys? De onde eles são? O que eles comem? Como sobrevivem? Hoje, aqui na Ufologia Express, a ufologia da nova era. Vou chamar o professor em 3, 2, 1. Tcharam! Ele está aí! Professor Jefferson! Boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês todos, compartilhando um pouquinho daquilo que se sabe. E a gente está aqui, então, hoje para um tema bem controversial, porque a gente tem escutado falar desses seres, que eles dão vários nomes a eles. O mais comum e conhecido são os Greys. O Grey é uma cor, quer dizer cinza. Imagina chamar um ser por a cor dele. Tecnicamente, os americanos chamam eles de EBEs, WEBs. Ela é uma sigla que quer dizer Extraterrestrial Biological Entity. Então, por isso que é EBE, EBE, Extraterrestrial Biological Entity. Outros chamam eles de ALFs, ALF. Ela quer dizer Alien Life Forms, ou seja, forma de vida alienígena. Mas quem são eles de verdade? Esse é o problema, a controvérsia que existe a respeito deles e a quantidade de informações que não estão corretas. Eu dou um exemplo para vocês. Quando se referem a eles, simplesmente imaginam que todos eles são a mesma civilização, são o mesmo grupo, e que eles estariam por trás das abduções. E esse é um problema muito grande.
Antes que eu entre na história deles, eu queria esclarecer a questão deles. Primeiro que eles não são greys, não são uma cor. A civilização, a espécie deles tem um nome. E o nome dessa espécie é Jagar Collective. Traduzido para o português, seria o coletivo Jagara. Por que coletivo? Eles, na maior parte da sua civilização, eles não verbalizam, ou seja, eles não se comunicam por sons, eles se comunicam por redes neurais. Então, o sistema neuronal deles faz com que isso seja como se fosse uma rede interconectada de mentes, onde uma mente está conectada a outra mente, conectada com outra mente, fazendo um ciclo. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que vocês não sabem é que existem pelo menos 64 tipos distintos de jagaras. Eles não são a mesma civilização. Existe uma série de subespécies que coexistem dentro dessa civilização, que se subdivide em várias outras. E também elas têm sistemas, eu não posso dizer governamentais, porque eles não têm um governo. Eles têm uma metodologia, tá, de organização social que é distinta da nossa política convencional. Ou mesmo uma exopolítica, no caso. Interessante o termo exopolítica, porque é tanta coisa que a gente tem que falar sobre exopolítica que vamos ter oportunidade de fazer isso uma outra vez. Mas deixa eu explicar para vocês sobre essas espécies. Primeiro, qual é a região da onde esses seres vêm? Então, desde Betty Barney Will, tá? Eu diria para vocês uma coisa. Existe uma concepção, uma misconcepção de que eles vinham todos do sistema de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2, que fica na constelação de Lira. Parte deles, sim, mas nem todos. Então, eu explico por quê. O Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 são somente colônias. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante que a gente saiba com certeza. Eu não posso chamar eles de um império porque eles não são império, eles não têm um imperador. Eu não posso chamar eles de uma república porque eles não têm uma distinção política como a gente conhece. Existem hierarquias, mas é uma hierarquia onde cada pessoa, cada elemento da sociedade cumpre uma função. E todos são tratados igualmente. Então, é importante que seja visto isso. Então, aí entra a importância da exopolítica. A exopolítica, ela não é feita simplesmente para questões diplomáticas entre distintos governos. Eu digo governo representativos das nações da Terra, entrando em contato com um governo de civilizações alienígenas. Eu sei que quando a gente fala isso parece uma coisa tão sem pé nem cabeça. Que você, pera um momentinho, você está falando de governos alienígenas? Meu Deus, como é que você sabe que existem governos alienígenas se a gente nem tem certeza se os alienígenas existem? Eu digo para vocês uma coisa, a gente já passou do tempo de estar aqui debatendo se eles existem ou não existem. Sabe por quê? Que agora até as nações, as grandes nações como os Estados Unidos, eles vêm à tona ensinando publicamente os encontros dos militares com esses veículos que claramente demonstram uma tecnologia vastamente superior
a qualquer coisa que a gente tenha. Então, só isso. Só isso. Se vê, então, que existe agora uma troca de postura. Antigamente, o governo americano escondia tudo e botava mil e uma barreiras pelo caminho. Mas agora eles estão revelando talvez o mais rápido possível. Não faz muito tempo, isso é uma notícia oficial da Casa Branca, tá? A NASA, entre outras coisas, pediu que 25 sacerdotes sejam enviados aos Estados Unidos para ser treinados para ajudar a integração da igreja com um grande anúncio que eles têm que fazer muito pronto. E que anúncio seria esse? Que finalmente já não estamos mais falando de conjecturas, de possibilidades, mas um fato indiscutível da existência de vida inteligente em outros planetas. As pessoas que ainda duvidam do que estamos falando, eu pergunto para elas uma coisa só. Você acredita que a matemática exista e sirva como função? Você sabia que se não tivesse a matemática, primeiro não estaríamos aqui tendo a conversa, porque não teríamos a tecnologia necessária para operar os equipamentos que estamos usando para telecomunicações. Não somente a larga distância, mas até mesmo curta distância. As roupas que estamos vestindo são um produto de fabricação industrial, ou seja, é feita com maquinária, é feita com tecnologia. Em ordem de fazer os cálculos de medição para uma roupa, tem que usar matemática. A matemática é usada para tudo, até mesmo para comunicação. Porque a cadência das palavras que eu estou usando, para que seja compreendida, tem que ter uma frequência que seja audível entre o ultrassonido e o subsonido. E como se faz esses cálculos? Com matemática. Então é claro e óbvio que a matemática é parte fundamental e integrante da nossa existência. E sem ela não existiríamos como civilização. Pois a própria matemática deixa incontestável a existência de vida alienígena. Como? Simples. Usando uma simples equação com os algoritmos corretos que estão ali dizendo, em cálculos de probabilidade, se somente esse planeta, numa vastitude galáctica enorme, que não é nada senão uma poeirinha no oceano comparado com o universo. Se a matemática diz que só nesse quadrante estelar, desse grupo local de galáxias, encontraríamos pelo menos 5.000 civilizações capazes de voos interestelares. Pelo menos 500 dessas estariam no alcance da nossa estrela, que é o Sol. E Nêmesis também, mas isso é outra história. Então eu pergunto, se a matemática está aqui agora comprovando isso, já não temos nada que contestar. Bom, antes que eu comece a entrar no solo de Agara, eu vou pedir para o Roberto se tem alguma pergunta do que se conversou, para que eu possa controlar essas perguntas e seguir adiante com o tema. Então vamos aí. Temos, Roberto, alguma coisa? Já temos algumas perguntas, o pessoal está aprendendo aqui. Vamos juntos, já estamos aprendendo juntos. Olha lá, o pessoal está sabendo fazer as perguntas agora antes de terminar. Mirante Maat pergunta: Professor Jefferson, uma das razões que o governo americano tem ocultado a verdade dos UFOs é o fato de que as civilizações extraterrestres têm uma sociedade organizada similarmente ao comunismo? Pergunta. A resposta para isso, dentro de um aspecto de exopolítica, é que limitar uma sociedade alienígena ao comunismo seria limitá-la. Elas transcendem o comunismo por um detalhe. Até mesmo o comunismo, vocês veem as falhas. Porque o comunismo, se fosse usado como o nome diz, ou seja, uma total comunhão entre os participantes da mesma
civilização que está usando essa metodologia política, mas não é assim. No próprio comunismo existe uma divisão de classes sociais enorme. E não sou eu que tenho que dizer isso. Por mais que benefícios que aparentemente se regalem ao povo, as pessoas que estão em controle do poder seguem sendo privilegiadas. Então, esse comunismo é falho. E se é falho, como comparar uma situação alienígena? Eles têm um processo distinto. Olhem o tema de hoje, como estamos falando, a questão do Jagara Collective, os Greys, que eu não gosto nem desse nome, mas eu vou usar porque é como vocês conhecem eles. Eles têm um sistema político onde não existe a casta social. Cada um deles tem uma função específica e eles estão de acordo com a função que tem. Eles não estão fazendo uma aspiração para melhorar de posição, porque eles estão contentes com a posição que eles têm. E todos eles coexistem num sistema que você não pode imaginar, onde todas as mentes são integradas. Então, é uma sociedade que não conhece os segredos, porque todos eles são livros abertos uns para os outros. É uma sociedade que não poderia mentir nem que quisesse, porque essa mentira apareceria automaticamente na mente de todos. Então, o que passa? Qual seria a função em tudo isso? Nele, distinção. Respondendo a pergunta dele, existe uma similitude, uma similaridade ao comunismo, mas jamais eles são comunismo. Essa é a resposta. Muito bom. Próxima. Ideia Silva. Como funciona seus organismos, reprodução, o que comem? Ok, primeiro que você está generalizando que somente tem um tipo de jagara. E não, isso não é assim. Existe, como eu disse, pelo menos aí vocês vão encontrar, eu diria, 40 ou 60 tipos distintos que têm um sistema biológico. Alguns deles possuem até língua, ou até não são dentes como os nossos, mas são parecidos. Alguns deles são assim. A maior parte deles não necessita nem de língua, nem de dentes. Primeiro, por um detalhe: a traqueia deles já não existe mais, porque eles não têm uma função. Vocês sabem que a boca humana não é usada simplesmente, basicamente, para introdução de alimentos ou dispersão de fluidos. Ela tem uma função específica, que é a comunicação. Qual o processo de comunicação humana? Minhas cordas vocais vão vibrar com uma vibração. Essa vibração vai subir na câmara palatal, onde está o céu da minha boca, e vai criar uma reverberação. A língua modula o som que eu produzo. Então, o som que eu estou produzindo é transmitido por ondas sonoras e vocês vão decodificar esses diferentes sons e compreender o sentido do que eu estou transmitindo. Esse é o processo de comunicação humana. Alguns deles têm um processo similar, mas são raros. A maior parte deles não tem língua ou dentes, não tem uma boca funcional, o que acarretaria num detalhe. Se eles não têm boca, então como consumem alimento? E ficariam surpreendidos vocês em saber que alguns deles se alimentam por a pele. Como se pode alimentar por a pele? Porque a comida deles basicamente seria líquida. Nutrientes líquidos que seriam absorvidos pelos poros da pele e levados a uma câmara de metabolização, que então ia empreender o processo de energização do corpo e distribuição de energia por cada parte, para os nervos e partes associadas. Então, é diferente. Os que têm boca podiam consumir nutrientes sólidos ou semissólidos, porque eles têm como fazê-lo. Mas a maior parte deles não possui um sistema digestivo como o nosso. Eu fiz, por exemplo,
no relatório alfa, eu estava explicando de jagaras mais similares a nós, com até 2 estômagos, com até 2 e uns 3 pulmões, 2 cérebros, um cérebro principal, um cérebro secundário e um cerebelo. Quer dizer que é distinto. Não é uma espécie que estamos falando, mas 40 diferentes espécies. Todos eles têm um sistema genético comum, mas cada um deles vai operar de acordo com o ecossistema do planeta de origem. Então, por isso, eu não posso responder a tua pergunta com a distinta variedade que existem. Tá? Como eles se reproduzem? Eles não têm genitais e não existe uma gestação. Mas alguns deles são capazes da gestação por ingestão. Não digo do esperma, mas o equivalente que eles têm da semente reprodutora. E os órgãos reprodutores de alguns deles são nas costas. Não são todos, são alguns, mas a maior parte do sistema reprodutivo deles é feito em cubos, fora do útero. Eles não têm, como se diz, fêmeas. Eles não têm nem sexo. Eles não são nem masculinos nem femininos, nem tão pouco andrógenos. Eles são um ser assexual. Esse maior parte do grupo. Mas existe um grupo menor que sim, existe uma subdivisão que tem gêneros masculinos, femininos e neutrais. Eu digo neutrais são aqueles que são hermafroditas, também existem. São raros, mas existem. Então, no sistema de reprodução do jagara é variado de acordo com o ecossistema que eles existam. A maior parte deles, então, se produz de forma assexual, já que eles são seres assexuais. Eles não são masculinos, nem femininos, nem neutrais. Ok? Espero que tenha respondido a pergunta. O que mais que temos? Temos mais aqui. Pedro Lira. A visão remota você já tem ou só quando é contatado que acontece a abertura de sua mente? Eu diria o seguinte: a visão remota existe no momento que você existe. Agora, como você acessa ela quase todas as noites quando você dorme. Existem sonhos, que são sonhos extrapolativos, onde você é capaz de deixar a consciência básica e expandir a consciência. Mas a visão remota é considerada primitiva. Hoje é o território da mnemonáutica. A mnemonáutica, então, é vastamente superior à visão remota, e a visão remota já foi um passo superior da antiquada viagem astral, que é considerada hoje obsoleta. Mas não é necessário que você abra a sua mente. É necessário que você se conscientize do que tem e que não tenha medo de usá-lo. Porque o medo é o deterrente que impede as pessoas de expandir a consciência. Você quer expandir a sua consciência? Controle o seu medo. O que mais que temos? Ideias Silva. A NASA e a Igreja, justamente os que mais manipulam a população para os seus fins? Primeiro que a NASA não pode manipular ninguém, porque eles não conseguem nem orçamento para levantar os foguetes espaciais. Tanto que eles dependem agora da SpaceX para poder mandar material para cima. Você se lembra a última vez que eles usaram o Space Shuttle para ir para o espaço? Então a NASA manipulando alguma coisa é uma graça que se diga. A igreja, outra palavra, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo especificamente a um grupo religioso, mas ao grupo genérico religioso, que sempre é a mesma coisa. Cada um tem direito à sua fé, e eu não posso, por uma questão ética, comentar ou dissuadir as pessoas da fé que elas têm. Eu tenho que respeitar essa fé, tenho que preservar essa fé e dizer que as pessoas, que existe manipulação, eu diria que todos os grupos organizados, de certa forma, têm um grau de manipulação.
Agora, a igreja especificamente, eu preferia não entrar nesses detalhes, porque eu vou entrar no território da fé pessoal. E eu sou uma pessoa que respeito absolutamente a fé das pessoas. E não me acho no direito de comentar ou dissuadir ou criar qualquer tipo de empecilho ou dúvida num sistema de crença pessoal de uma pessoa. Então, por uma questão ética, eu posso dizer o seguinte: se a manipulação existe em qualquer grupo organizado, e as igrejas sendo grupos organizados, sim, isso seria possível, mas é o mais longe que eu vou. Eu não vou entrar em mais detalhes. Aí estamos. Existe uma parte dos estudos alienígenas chamado exoteologia, porque você supoderia saber que o Jagara, os Greys, também tem um sistema de crença. Apenas que o sistema deles, em vez de chamar de Deus, vai chamar ele de distinto arquiteto universal. Eles acreditam que tudo que existe, existe com um propósito, uma razão, que cada coisa está conectada com outra e que tudo tem uma função, uma razão e um princípio. Como digo, um princípio quer dizer tem uma razão de ser, uma equiparação disso. Até mesmo os Jagaras têm um sistema religioso. Apenas que o sistema religioso deles não é baseado em fanatismo. Eles creem um sistema religioso baseado em lógica e razão, mas não deixa de ser uma crença pessoal. Próxima pergunta. Já estive em Marte. O Pedro Lira. Já estive em Marte e vi água e vegetação. É possível? Água já foi comprovado que água líquida foi encontrada em Marte. E se água líquida foi comprovada em Marte, e se resíduos de metano foram encontrados em Marte, e em ordem para que metano exista, tem que existir organismos. E se organismos existem, por que não vida vegetal? Então, nós não vimos todas as áreas marcianas. Vimos superficialmente algumas coisas desde órbita, mas você jamais vai ver um planeta inteiro de órbita. Então, se você tem a certeza que você observou água, fique certeza que sim, existe água líquida em Marte. E se existe água líquida em Marte e existem fontes de metano, existiriam animais. Se existem animais, por que não vegetais também? Então, sim, é possível. Próxima. Grega, ela quis dizer Greys, tá, professor? Não é grega, é Greys. Greys capturados nos Estados Unidos fediam demais e um militar veio a público explicar que eles passavam na pele a carne do gado morto por eles para se alimentarem. Essa afirmativa seria correta? Eu diria o seguinte: primeiro que a ideia deles passarem carne de gado morto na pele para se alimentar, não, eles não se alimentam dessa forma. Eles se alimentam de nutrientes líquidos. Quer dizer que por mais que tu passe uma carne podre em ti, tu não está tendo nenhum nutriente líquido entrando aí. E o odor característico deles é amônia. Esse é o fedor, não de carne podre. Para mim, uma diferença bem grande, porque a carne podre se assemelha ao enxofre. E que eu saiba, não existe nenhum jagara que tenha uma fragrância de enxofre. Eles têm uma fragrância forte de amônia. Isso sim. Tão forte que às vezes até lacrimeja uma pessoa e o nariz de um começa a sentir mal. Mas dizer que eles sejam como enxofre, não. Eu penso que a pessoa, essa testemunha que viu, interpretou mal o que ele estava vendo, mas em nenhum momento que eu saiba, um jagara se alimentaria de carne podre de uma vaca ou de qualquer outro animal morto. Tá, ô, professor, eu só vou dar um recadinho aqui, já te ponho de volta aí, tá bom?
Tá É um bem. minutinho, é um minutinho. Não, Pode tomar uma água. A Annelise Rezec, ela está insinuando: Roberto, baseado no conceito de compliance, demanda condutas empresariais e parcerias mais transparentes e lícitas, aguardamos demonstrativos das vendas dos áudios. Annelise, você mora com o professor Jefferson, né? Então, a gente junta um dinheiro aqui para mandar para vocês aí, tudo para o Paulo. Então, o dinheiro dos áudios que a gente usa, que a gente compra, que vocês compraram para quem comprou, na verdade, né? Para ajudar o professor Jefferson, já foi depositado, tá bom? Tá com o professor Paulo. Ele já comprou comida aí para vocês, tá? Tá planejando fazer a mudança do professor Jefferson. Parece que vocês vão junto com ele de novo, né? Então, o dinheiro que está sendo a venda dos áudios e dos outros materiais que são produzidos pelo professor Jefferson, eu deposito para o Paulo. É isso, tá? Você que é mais próxima do Paulo aí, pode pedir para ele o comprovante que ele tem, tá bom? Ele tem porque eu mandei sim, tá tudo certinho. E quem quiser, pode me chamar no WhatsApp que eu envio o comprovante que eu enviei para o Paulo, tá bom? Mais transparência que isso aqui, Annelise. E o combinado que eu tenho com o professor Paulo e o professor Jefferson, e ao grupo também, né, que por trás também tem ajudado, eu acho que devido ao tratamento com eles, não com você, tá bom? Professor, pode continuar aí, vou te colocar, tá? As perguntas Ah, acabaram. ok, então vamos continuar com a questão deles. Quando que eles aparecem na cultura humana? Quer dizer, no século XX, eles vão começar com a questão de Beth Barney Hill, que põe as primeiras pessoas consideradas abduzidas nos tempos modernos, nos Estados Unidos. E eles são famosos porque na abdução deles um mapa estelar foi desenhado. E esse mapa ficou famoso, apontava as estrelas de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 na constelação de Lira. E por muito tempo se pensou, então, que esses seres vinham desses dois sistemas estelares, Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 de Lira. E está comprovado que não é verdade. O sistema de Zeta Reticuli 1 e Lira, sim, existem jagaras que vivem lá, mas são colônias deles, não são o ponto de origem deles. Então, se pergunta, se eles têm um sistema de organização, qual seria o ponto de origem deles, tá? Pois eu digo para vocês, preparem-se para essa. O centro nervoso do jaguar é no sistema de Orion. Sim, Orion. Aqueles que muitas vezes dizem que vêm os chamados nórdicos e até mesmo alguns reptilianos. E a surpresa de todos é que não é correto. Eu vou especificar aonde exatamente é o sistema originário do Jagara Collective. É o sistema de Betelgeuse. Betelgeuse que é dar 600 anos-luz de distância da Terra. É interessante notar uma coisa, que mesmo que Betelgeuse seja o foco da onde toda a civilização Jagara começa, ela se expande. Então, para onde que ela vai? Dentro do sistema de Orion, ela vai para os chamados estrelas M78, M43, M42, para o sistema de Rigel. De Rigel. Quer dizer que existem rigelianos que também são Jagar, como existem rigelianos, uma parte deles, que também são reptilianos, e uma parte muito menor ainda de seres com aparência quase humana, que são nórdicos. Então temos ainda Capra B, tá?
no sistema de Eridanos. Então, em Eridanos, vamos buscar uma estrela chamada Beta Eridanos. E em Beta Eridanos é outro foco de Jagaras. Mas o Império Jagara se expande. Quando eu falo Império, eu não estou me referindo ao Imperador. Eu disse para vocês que eles não têm esse sistema político. Apenas falo como relevância. Então, apontamos a constelação de Orion, tá? Como berço do sistema Betelgeuse. Vimos os sistemas M78, M43, M42, Rigel, Capra B e sistema de Beta-Eridanos. Mas logo no sistema de Canis Major, ou Canis Maior, tá? Vocês vão encontrar o sistema Sirius B e o sistema de Lepus Alpha. Todas essas são áreas de expansão de toda a civilização Jagara. Estamos falando aqui de uma quantidade de anos-luz enorme, então veja a vastitude da comunidade, da sociedade Jagara. E não podemos deixar também a constelação de Lira. Então, Lira, vocês vão encontrar Zeta Reticuli 1, Zeta Reticuli 2, e também esses estão conectados comigo, que seria os seres da estrela Vega, onde existe uma colônia dos Ramariat, que são aqueles que desde a minha infância se mantêm informativos, suportativos, e devo tantas coisas a eles. Então, basicamente, é isso que estamos falando em termos de origem. Agora, como funciona a expansão deles? Vamos primeiro falar de uma unidade de conformidade biomórfica deles, ou seja, uma matriz genética. A matriz genética deles tem uma denominação em código. O código genético deles seria chamado, tá, seres quimeroides. Por que são chamados seres quimeroides? Porque eles têm uma série de elementos genéticos distintos de várias outras espécies, e algumas delas até incompatíveis, coexistindo no mesmo sistema orgânico, fazendo com que o Jagara seja uma mistura impossível, mas obviamente possível, porque eles existem, onde vocês vão ver seres reptilianos, insectoides, metamamíferos e até mesmo formas de vida inteligente botânicas coexistindo num mesmo sistema orgânico. Ou seja, uma mescla que praticamente seria impossível. Por que eu digo praticamente? Porque existe uma outra famosa espécie de seres quimeroides. E você sabe quem são? Eu vou dizer para vocês quem são. Somos nós, a raça humana. Nós também somos quimeroides. Você vai dizer, você está louco? Como que falar que somos quimeroides? Nós somos mamíferos, bípedes. Como é que vai? Primatas? Como é que vai chamar de quimeroides? A gente somente é mamífero. Será? Vamos ver o seguinte. Temos ou não temos um cérebro reptiliano? Somos mamíferos, incontestavelmente. Mas também somos onívoros. Comemos qualquer coisa. Tanto vegetais como consumimos carne. Não somos exclusivamente carnívoros e não somos normalmente exclusivamente vegetarianos. As escolhas pessoais em gestão alimentar, aí um toma depois como adulto e segue, por exemplo, as pessoas querem ser veganos, são veganos, outros querem ser carnívoros, são carnívoros. Eu sou onívoro, eu como um pouco de tudo, como todos deveriam ser. Não estou julgando ninguém, simplesmente dizendo minha posição pessoal. Mas que mais? Ademais de termos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal. Temos metais dentro de nós. Puxa vida, temos ferro. Temos até um pouquinho de mercúrio. Puxa vida. Então, como é que é isso?
E temos minerais dentro de nós, temos cálcio, temos carbono, somos seres de base carbônica. Então, vocês deram conta que nós também somos quimeroides e que existe uma razão por que esses seres vêm de tão longe a buscar-nos, porque presumimos que todas as outras civilizações aí fora, biologicamente falando, sejam como nós. Se todas as civilizações fossem como nós, por que eles iam usar tantos recursos para vir de tão longe? Para quê? Para que viriam aqui? Pensem. Tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação. Nós somos o mais cercano deles. Como eles são quimeroides, nós também somos quimeroides. Então, o grau de compatibilidade entre nós é muito maior do que possamos imaginar. O que explica o porquê das abduções, que não são feitas por a maioria dos Jagaras, mas por um grupo dissidente que pertence a um grupo chamado os Caóticos. Quem são os Caóticos? São dissidentes rebeldes que não estão de acordo com as diretrizes das suas civilizações e decidiram juntar-se com outras que também não estão contentes com as diretrizes dos seus líderes, e esse grupo caótico quer respostas imediatas. E são eles que têm os processos de abdução, são eles que fazem a mutilação de animais, são eles que fazem a hibridização descontrolada. Então vejam, estão punindo todos os Jagaras por os falhos de um pequeno grupo, denominado caótico. E toda a civilização deles agora está com esse tipo de problema. A mesma coisa que os reptilianos. Quando fala reptiliano, automaticamente negativo, inimigo e tudo isso. Lembre-se que os reptilianos em Índia ajudaram a elevação espiritual tremendamente. E são grupos que não estão de acordo com a grande maioria reptiliana, que sim está à volta a manipulações e a um controle indireto como poder por trás do poder em civilizações globais. É isso que temos que ver. Antes que eu continue, Roberta, por favor, temos mais perguntas. Temos sim. Laudiceia Martins. O que existe em comum nesses seres diversos que se relaciona com seres humanos e espirituais? A essência divina é universal a todos? A essência divina, ela abrange o multiverso. Ou seja, não é nem o nosso universo. Transcende outras dimensões, outras existências, outros planos. Ela abrange a essência de tudo que existe aqui e simultaneamente em outros lugares também. Mas tu não pode comparar seres físicos com tecnologias e com sistemas de pensamento, ou sistemas antropológicos, ou sistemas políticos ou sociológicos, com seres que são adimensionais, atemporais, seres que não têm corpo físico, são etéreos e a consciência vibra num plano distinto. Então, não pode comparar. Eles são uma coisa e os seres etéreos são outras. A essência divina se expande por todos os lados. E a essência, ela se expande por toda a razão do universo, que se expande por toda a razão do multiverso, que se expande por toda a razão do omniverso. Então, a verdade é que tudo está conectado. O que mais? Tem mais pergunta aqui. Márcio Bubbles. Como eles chegaram até o planeta Terra e quando isso aconteceu? Há milênios atrás, antes que eles dominassem as viagens interestelares,
Eles usavam uma coisa chamada naves generacionais. O que eram naves generacionais? Eram naves onde somente os descendentes dos descendentes, os descendentes dos descendentes iam chegar no lugar que eles tinham que chegar. Porque as viagens levavam séculos. E eles estavam viajando a subluz, ou seja, dentro de um princípio linear. Então, quando os descendentes deles finalmente chegaram no sistema solar, a razão que eles chegaram no sistema solar foi que os ciclos deles apontaram que esse era um sistema onde eles iam encontrar uma civilização incomparável, um grupo de seres de uma espécie como eles nunca haviam visto antes, de tão similar com a deles. Estamos se referindo a nós. Então, séculos, séculos e séculos e séculos e séculos de viagens, descendentes e descendentes e descendentes e descendentes, em gerações, gerações e gerações que continuavam, e eles têm uma expansão de vida grande, de quase 200 anos nossos. Então, imagine para ter gerações, 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 quanto tempo levou essa viagem. E quando eles chegaram aqui, o que eles fizeram? Eles foram buscar os materiais possíveis em planetas locais para construir um portal transdimensional. E eles fizeram, então, o que se diz um buraco de minhoca controlado. E aí sim, cada nave deles chegaria quase ao momento que sai. Mas para que eles chegassem até onde chegaram, tiveram que esperar por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Quer dizer que assim foi como eles nos encontraram, assim foi como eles chegaram aqui inicialmente. Não como nos filmes de ficção científica, que eles simplesmente vão entrar na nave, a nave vai e pum, chega lá. Depois de uma semana, um mês, o que seja, já está lá. Não, não é assim. A viagem interestelar é uma viagem perigosa. Se encontra de tudo. Se encontra de singularidades quânticas até o que se chama de sistemas climáticos cósmicos, onde existem regiões do universo onde as leis da física mudam, onde reações nucleares não podem ocorrer, onde a gravidade toma uma ação distinta, onde os sistemas fotônicos não são operacionais, quer dizer que existem quantidade de coisas no universo, não é fácil uma viagem interestelar naqueles tempos, onde eles tinham que fazer isso em voos lineares de subluz. Mas agora, com o advento dos portais estelares, onde eles podem controlar entradas e saídas com buracos de minhoca, agora sim a viagem estelar se tornou muito mais fácil, muito mais segura e muito mais efetiva. Mas foi assim como eles nos encontraram e foi assim como eles chegaram aqui. Nossa. Pedro Lira, por que a maioria dos filmes sobre aliens só colocam eles destruindo a população humana? Isso não seria para criar o caos com a apresentação deles, que eu sei que está próximo? A resposta para isso é o seguinte: existe uma divisão do Departamento de Defesa norte-americano que providencia orçamentos para ajudar que filmes sejam feitos nos Estados Unidos num processo que se chama um segredo aberto. A ideia disso é justamente para que elementos que sejam considerados altamente secretos, para evitar que sejam vazados, então o que se faz? Eles criam esses filmes, os roteiristas vão botar um pouco de verdade e o resto um monte de distorções. Agora, por que esse interesse em sempre botar eles como seres negativos ou como seres que estão aqui? Você crê que eles iam viajar de tão longe simplesmente para vir aqui fazer dano a gente? Ou será
que os governos que estão financiando esses filmes têm o interesse de que as pessoas comecem a temê-los, se afastem deles, mas isso é antes. Agora que eles sabem que a presença terrestre está praticamente a um passo de ser apresentada publicamente, agora então passou o oposto. Os governos estão desesperadamente, cada vez mais, tentando preparar as populações. Então o Pentágono vai e revela filmes oficiais onde essas naves interestelares aparecem. E antes, quando um falava sobre esses temas, eles eram os primeiros a ridicularizar as pessoas e a criar todas as formas de empecilho possíveis e imagináveis para que esses segredos não fossem revelados. Mas agora está passando o oposto. E eles estão fazendo o possível e o impossível para poner as pessoas, acalmar as pessoas e preparar as pessoas para um advento aonde civilizações alienígenas estariam se apresentando abertamente às pessoas. O que eu penso que esse ano de 2022 nos ainda vai trazer muitas surpresas. Marque as minhas palavras. O que mais que temos, Roberto? A Doris, querida amiga, né? Ela é uma amiga minha. A Doris, professor, conhece o evento ocorrido na cidade canadense de Nome, no início da década de 1960, de abdução de uma família? Caso sim, teria informação de qual raça causou a abdução? Poderia ter sido os Jagaras Collective? Infelizmente, a civilização que eu estou familiarizado com o caso de Nome, foi um caso bem triste de ela era uma terapeuta, uma psicóloga. Ela vivia com o filho e a filha. Nome era uma região no Canadá tão inóspita que a única forma de chegar por Nome seria por avião ou por barco. Eles não tinham uma rodovia que levasse Nome e conectasse ela diretamente com isso. A cidade inteira foi construída basicamente por materiais que vinham em barcos ou por avião. O avião pousava e então eles construíram a cidade aí. Carros e todos são limitados à região municipal de Nome. Ela está cercada por quantidade enormes de florestas e isolada completamente do mundo exterior. Pois é uma das cidades mais conhecidas por chamado contato imediato de sexto grau. Qual é o contato imediato de sexto grau? Que eu não sei por que as pessoas não comentam. Eu escuto falar de contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Muito bem. E o de sexto? E o de sétimo? Por que ninguém fala sobre isso? Senhores ufólogos, que foi que passou? É que querem esconder isso também do povo? Mas eu não vou esconder, eu vou aqui abrir o jogo com vocês. Sexto grau são abduções em massa. Abduções onde famílias inteiras são levadas. E agora notem isso, nem todos retornam. Nem todos retornam. Quem faz isso são elementos do Jagara Collective, mas não da civilização Jagara Collective, mas do grupo de dissidentes conhecidos como caóticos. Esses fazem as abduções. Então, por favor, não julguem todos os Jagara como se fossem a mesma civilização, porque não são. O grupo maior e mais organizado pertence ao que chama Federação de Grupos Galácticos. Então, esse grupo, composto das 5 mais poderosas civilizações interestelares, fundou a Federação. E eles estão com interesse completo na preservação da cultura humana. Por quê? Por um detalhe. Porque eles dizem que se eles deixam os caóticos atuarem à sua maneira, a civilização humana seria suprimida em termos de idiosincrásia. O que quero dizer com isso? Íamos perder nossas identidades culturais. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que preservamos, todo o nosso passado seria apagado.
e nos tornaríamos nada mais, nada menos que súditos deles, porque nós somos de extremo interesse para eles. Quando eu digo eles, eu não falo da mesma forma para entrar a civilização do Jagara. O Jagara tem subdivisões, e a maior delas está preservando as culturas humanas e policiando os espaços aéreos para evitar a quantidade enorme de abduções que crescem. Agora, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ocasionalmente, abduções vão ocorrer, mas vão ocorrer em muito menos quantidade do que ocorreriam se eles não estivessem fazendo essa patrulha. Vocês sabiam quantos objetos cercanos à Terra, asteroides, meteoros, cometas pequenos, estavam em rumo de colisão com a Terra e foram desviados por elementos da Federação? Que quietamente, sem buscar méritos, simplesmente estão preservando a vida humana. Desastres naturais, como vulcões, que se tornariam em supervulcões, foram diminuídos por naves que entravam dentro deles para que a pressão interior terrestre fosse absorvida e o vulcão já não se transformasse num mega vulcão, um super vulcão, que criaria um efeito devastador, não para a região, mas para todo o sistema global planetário. Então, eu digo o seguinte: infelizmente, o que passou em Nome passou com elementos do Jagara Collective, que eram as famosas corujas. Por quê? Porque todos aqueles sonhavam com coruja, mas não a coruja comum, a coruja canadense, que é famosa por uma coisa: a palidez do corpo, a forma oval, a distinção da palidez como cinza e os grandes olhos negros. Então não era nenhuma coruja, estavam vendo um jagara, mas não um jagara comum, estavam vendo um jagara caótico. Foi isso que passou em Nome. Mais ou menos, eu pesquisei esse caso pessoalmente. Professor, vou só dar um recadinho, pode ficar aí, né? Rápido. Pessoal, o link para você comprar a rifa está no topo do chat aqui, da descrição do chat. Você sobe um pouquinho o chat, você vai ver ali a mensagem fixada, que é da Márcia, a nossa moderadora, e lá tem um link para você comprar a rifa, tá? A rifa é R$10, você vai estar ajudando o professor. Vai estar concorrendo aos 4 livros que o professor indicou para o ganhador. Beleza? Joana Dark, Holanda. Não sei se ela é de Holanda ou é o sobrenome Holanda. O que eles buscam no nosso planeta? O que eles buscam no nosso planeta é o maior tesouro local que pode existir. Que tesouro é esse? A raça humana. Eles buscam a integração do ser humano. Quando eu falo eles, esse é o problema que sempre estamos falando. Vamos subdividir o eles. Eles, a federação? Eles, os rebeldes? Eles, os caóticos? Ou eles, os outros? Porque agendas e agendas, elas são distintas. Então não se pode generalizar. Estamos falando de Jagara, não é somente os Jagaras caóticos ou somente os Jagaras que sejam parte tanto da federação como dos rebeldes. Eles são rebeldes não porque eles são contra a federação. Eles são rebeldes que eles querem manter a independência planetária deles sem a membresia da federação. Mas eles se respeitam mutuamente e têm acordos tanto comerciais como intelectuais ou tecnológicos. E quando eu falo de acordos comerciais, eu não estou me referindo a dinheiro. Essas civilizações já transcenderam a questão monetária. Para eles, o que se conhece como comércio é baseado numa coisa: eu tenho recursos que você não tem.
Então, você tem recursos que eu não tenho. Então, eu troco meus recursos com você e você troca seus recursos comigo. Acontece que passa se eu vejo uma civilização que não tem recursos. Eu digo, mas não tenho nada para oferecer para você, mas eu necessito. Então, o que eles fazem? Eles tomam o que eles necessitam e passam adiante e digam: quando vocês puderem e se puderem, vocês contribuam com algo quando seja o momento. Mas, por enquanto, não se preocupem e aqui tem tudo o que vocês necessitam para que possam existir como civilização. Essa é a diferença entre o modelo comercial deles, a distinção do humano, que é diferente. O que eles estão buscando em nosso planeta são os recursos humanos, que não tem nada a ver com o comércio nem com as coisas que a gente tem, mas com os seres que nós somos. Porque eles sabem que se eles podem assimilar. O que vocês escutaram isso? É o guardinha aqui, o professor, que passa aqui. É o guardinha que passou apitando. Ok, porque viu que coisa mais exótica isso. Eu pensei, parecia um ser etéreo que estava se manifestando. Eu pensei, ok, já chegamos aqui. Que vamos adiante. Olha, esse guardinha, eu vou te contar, hein? Tem que dizer para ele Esse guardinha é que danado. esse é Esse danado. guardinha é danado. É que ele passa justamente, ele buzina, ele aperta essa sirene perto das casas que pagam ele. Então, como eu pago ele, quando ele passa aqui, ele toca essa sirene para eu saber que ele tá vigiando. Não, ok, tá bem. Tomara que a Tem gente vai para algo. não, já ajudou uma vez já. Outra pergunta aqui é da Geni de Diacelaide. Eu acho que é assim que fala o seu nome, Geni. A constelação de Órion fica a 22 anos-luz da Terra? Se Betelgeuse é uma estrela da constelação de Orion e Betelgeuse fica a 600 anos-luz da Terra, faz as contas e me diz qual é a resposta. Vou repetir, mais devagar. Pode A falar. estrela Betelgeuse, que eu comentei antes, fica a 600 anos-luz da Terra. E ela se Uhum. encontra na constelação de Orion. Então, me responde. Se a constelação de Orion com Betelgeuse está a 600 anos-luz da Terra, qual seria a resposta à tua pergunta? 600. E não 20. Então tá bom. Matemática. Jonathan Patrício. Professor, o senhor acha que eles estão evitando ataques nucleares na Terra? Eu penso que eles já demonstraram várias vezes a interferência na questão nuclear. Quantas vezes naves alienígenas foram vistos cerca de silos nucleares? Inclusive, houve casos onde as próprias agências que estão controlando os mísseis tiveram seus sistemas totalmente desativados. Eu digo para vocês, não é de surpreender por um detalhe. O que eles podem fazer, nós também podemos fazer. Como? Simples. Você sabe o que é um pulso eletromagnético? Um pulso eletromagnético, ele elimina toda a função eletrônica, não importa do que seja. E se nós, humanos, somos capazes de produzir equipamento capazes de enormes pulsos eletromagnéticos, imagina eles. Então, sim, essa é a resposta. Eles interferem, sim. Lobo Ferreira pergunta: Professor, considerando que a grande maioria dos Jagaras tem um espírito, como fica a questão de evolução espiritual deles? Como fica a questão evolução espiritual deles? É verdade que eles são menos evoluídos que nossa civilização? Não é que eles sejam menos ou mais evoluídos, que nós sejamos menos ou mais evoluídos, mas temos uma distinção que nos faz a parte deles. E qual é a distinção? É a nossa capacidade de empatia.
A empatia humana é única em todos os sistemas estelares conhecidos. Por isso, o ser humano é uma das únicas espécies que se conhece capaz de sacrificar-se a si mesmo por pessoas desconhecidas. Vocês vão encontrar pessoas, verdadeiros heróis, que deram suas vidas para salvar pessoas que eles nem conheciam. Simplesmente porque essa é a forma correta de fazer as coisas. Então, eles veem coisas assim, porque você sabe que quando uma pessoa toma uma decisão dessas, é que o espírito dela é elevado bastante para saber que, número um, a morte não existe. A morte é uma transição. Existe uma lei universal. No universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não existe a morte. A morte é somente um elemento da transição. Mas, independente disso, o ser humano é capaz de simplesmente oferecer a sua própria existência carnal para salvar a outras pessoas que eles nem mesmo conhecem. Quem faz isso? Quantos bombeiros fizeram e fazem isso? Quantos soldados fizeram e fazem isso? Ou vocês pensam que os soldados só saem aí matando? Ou não tem soldados que são capazes de enfrentar castigos, contanto que eles não tenham que provocar a morte desnecessária de pessoas inocentes? Então vamos ver que justamente eles admiram isso, a paixão humana, os sentimentos, a capacidade empática humana. Eles sabem e reconhecem que sim, somos seres distintos e sim, eles querem ser como nós. Então, por isso, atraímos a eles tanto como as mariposas são atraídas para a luz. Nós seríamos a luz e eles seriam as mariposas. Essa é a resposta. Nossa, olha que legal. José Miranda Lourenço. Professor, o senhor tem conhecimento das arcas que estão sendo ativadas? Sim, tenho. São 7 arcas ao redor, na Terra. Existem arcas em Marte, existem arcas na Lua, existe até uma arca em Titã. E essas arcas foram deixadas para os labaitorianos. Quem são os labaitorianos? São uma raça que não era humanoide, mas a raça que criou a bioforma humanoide por todo o sistema local de galáxias. Então, aqui entre Andrômeda, entre Via Láctea, entre o Triângulo e Pegasus, os labaitorianos foram aqueles que nos deram a bioforma humana, aqueles que nos deram, então, a capacidade de termos 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, com um desenho genético dado. E não foi uma ideia deles. Eles simplesmente estavam seguindo a um plano divino, aonde eles eram instrumentos de um criador e não os criadores da nossa civilização. Então não tomem isso equivocadamente. Eles não são os criadores, eles são instrumentos da criação. E também, quem quiser saber mais sobre as arcas, nós temos no nosso canal uma live com o professor, onde já passou de mais de 1000 visualizações, que fala sobre as arcas. Então, você pode procurar no canal aqui a live com o professor que ele fala sobre as arcas. Foi muito boa essa live, encheu de gente. Ele falou bastante coisa. Por favor, continue. Não, que eu ia falar que o senhor falou muitas coisas interessantes. Eu só ia dizer para vocês o seguinte: a questão das arcas, da ativação das arcas é o seguinte: as pessoas têm a misconcepção que as arcas seriam ativadas por humanos. É verdade, são ativadas por humanos, mas são ativadas por humanos quando as circunstâncias são as ideais. Ou seja, existe um sistema que os labaitorianos fizeram para ativação das arcas. Primeiro, o que são essas arcas? São enormes naves. Não são naves feitas para sair voando por aí. Essas naves estão carregando a história da civilização do sistema de galáxias do grupo local. Estão carregando a história de Andrômeda, estão carregando a história da Via Láctea, estão carregando a história
do triângulo e a história de Pégasus. Quando a história deles, que eles estão carregando, também vem as culturas, as tecnologias, as fontes energéticas e todos os ensinamentos e experiências de bilhões e bilhões e bilhões de seres ao redor dessas galáxias. Esse é o conhecimento que está nas arcas. E é isso que as arcas têm para oferecer. Quando seja o momento da ativação completa, porque as arcas só serão totalmente operacionais quando todas as arcas estejam ativadas e conectadas umas com as outras. E então, será uma difusão de liberação energética que nos ajudaria a absorver esses conhecimentos, nos transformando a civilização que somos hoje a uma civilização com capacidades interestelares, interdimensionais e intercronológicas, porque seríamos capazes também de viagens no tempo, não na nossa mesma linha de espaço-tempo, mas usando linhas crononáuticas de civilizações de mundos alternativos, ou seja, outros universos. Jamais poderíamos voltar para as nossas próprias linhas de tempo por uma questão de paradoxo, mas seríamos capazes de acessar linhas de tempo de universos alternativos. Essa é a resposta. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foge um pouquinho do assunto, mas eu vou exibir. Jonathan Patrício. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre o Sananda? Ok. Primeiro que isso não seria um ser extraterrestre, é um ser transdimensional. E eu penso que ele não se aplica diretamente ao que estamos falando, que o tema seria Jagara Collective e as civilizações físicas desse sistema, desse universo que estamos habitando. E a parte de Sananda é um ser transdimensional, altamente evoluído, mas etéreo, um ser que não tem corpo físico. Então eu penso que o que eu posso dizer sobre eles é que os ensinamentos de Sananda são basados em uma coisa só: a elevação espiritual humana, o nosso crescimento como seres, atingindo o grau de evolução necessário para a ideia de uma divindade. Essa é a resposta. Ah, já falou aqui das arcas. Pergunta, Lobo Ferreira. Temos um fato registrado sobre mutilação de gado nos Estados Unidos, e isso é coletado pelos Jagaras? Qual o objetivo dessas mutilações e por que só ocorrem nos Estados Unidos? Tá, respondendo de trás para diante, ela não ocorre só nos Estados Unidos. Isso aí é um mito. Ela ocorre globalmente. Apenas nos Estados Unidos, elas são veiculadas por a prensa de uma forma muito mais diversificada. Ao passo que quando isso passa aqui no Brasil, ou em Índia, ou em China, ou mesmo em Rússia, a imprensa não passa, porque não interessa para eles, ou eles tomam isso de outra forma. Mas dizer que ele é exclusivo dos Estados Unidos não é verdade. Uma coisa é que não se tem acesso à informação. A outra é que o efeito não passe. O que eles querem com as mutilações são estudos genéticos de coleta de material genético. Por que o gado? Porque as vacas têm muito em comum com os seres humanos que a gente possa imaginar, mas em questão biológica. Estamos falando em termos físicos. Agora, quando estamos amando de termos espirituais, aí é outra coisa. Então, por que se fazem as mutilações? A federação é contra as mutilações. Os rebeldes são contra as mutilações. Então, quem provoca as mutilações? Quem provoca as mutilações são justamente os caóticos. Eles são os responsáveis. Ok? Essa é a resposta. Outra pergunta aqui também. Pergunta, professor Jefferson, há sociedades extraterrestres que possuem tecnologia avançada com o uso de cristais? Esses cristais têm as mesmas características físico-químicas dos cristais da Terra? Obviamente, outros cristais criados em sistemas planetários distintos,
com um sistema ecogeológico distinto dos nossos, onde gravidade, pressão atmosférica, as energias geomânticas dos planetas distinguidos, então, obviamente, os cristais não são os mesmos. Os cristais terrestres são distintos dos outros cristais, por um detalhe. Os cristais terrestres são os únicos que se conhecem que têm propriedades orgânicas, mesmo sem ter órgãos. Já discutimos isso em outras lives, mas não me custa repetir. Os cristais são capazes de reprodução, são capazes de metabolização e são capazes de interação com o meio ambiente. Vocês vão dizer, como seria possível isso? Seria possível porque... Como é que eles vão ingerir algo se eles não têm metabolismo nem bocas para ingerir? Que os cristais de base de quartzo tomam silício. E silício é absorvido em massa. Mas não é um processo que não se faz em um dia, uma semana, 10 anos ou 100 anos. Mas são milhares de anos capazes de absorver o silício na massa do cristal, aumentando as dimensões do cristal. Então, o cristal automaticamente aumenta, cresce. E também temos a questão da reprodução. Você quebra um cristal em várias vezes e cada parte do cristal vai crescendo num cristal diferente. Então, isso é reprodução. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Vocês conhecem o que é um trovat? Já escutaram falar num trovat? T-R-O-V-A-T. Trovat. Só existem em um lugar do mundo, a România. E o que faz um trovat ser tão incomum? Um trovat é uma pedra. Mas não é uma pedra comum. Por quê? O trovat é a única pedra no planeta Terra capaz de atuar como um organismo vivo. Vocês vão dizer, mas está louco esse senhor? Como é que uma pedra vai ser um organismo vivo? Eu vou explicar para vocês. Um trovat, quando você derruba água no trovat, sabe o que vai passar? Ele vai crescer em dias. Dias. Não vai crescer em séculos, nem milhares de anos, em dias. A massa do trovat aumenta. Como se sabe que a massa do trovat aumenta? Porque se você quebra esse trovat e do parte, você vai ver que tem anéis dentro. Como uma árvore vai crescendo e a madeira tem anéis, atestando a expansão da madeira, a mesma coisa com trovat. Trovat é uma palavra romena que quer dizer as pedras que andam. Por quê? Porque os trovatos também se movem. Não se movem como a gente, não se movem, saem saltando por aí. Não. Mas ocasionalmente se pode verificar que eles mudam de posição por si mesmos. Não por ação da gravidade, mas por eles mesmos. Mas não tomem a minha palavra. Não creiam no que eu estou dizendo. Não é questão de crer. Eu posso evidenciar. Vão em Google agora e busquem não agora, porque agora estou no programa, mas como termine, tá? T-R-O-V-A-T-S. Trovats. Então, esses trovats, busquem em Google. Trovats, Romênia. Pedras vivas. E vocês vão ver que o que eu estou dizendo está constatado lá e até documentado em filmes. E se pedras vivas... Ah, uma coisa, Trovats se produzem também. Quebra um Trovate e cada pedacinho cresce um novo Trovate. E não tem que esperar por séculos. Ele vai crescer bem rápido. Tem Trovates do tamanho de um pedregulho e Trovates do tamanho de um caminhão. Então, veja, quanto mais velho, maior ele é. Isso para que vocês vejam. Estamos na Terra. Isso os terrestres não sabiam. Trovats. Não escutem só o que eu estou dizendo. Vão buscar. Eu sou aquele que diz, ensina uma coisa e mostra o pau. Então já sabem, eu não estou falando nenhuma tonteria aqui. Vão buscar que vocês vão encontrar. E que vão se surpreender também. Professor, tem duas outras perguntas aqui. Nós já chegamos a 1h36. Como que o senhor está aí?
Eu diria o seguinte, basicamente, a gente contou a história deles, contou o ponto de origem deles, falamos da fisiologia deles, falamos da cultura política deles, falamos até dos sistemas teológicos deles. Eu me pergunto o que mais que você gostaria de saber sobre eles. Então, essas duas perguntas não são sobre eles, é aleatória. Muito bem, vamos lá. Pode ser? Até uma interessante aqui, ó. Marisa Dida. O senhor saberia dizer sobre o que acontece no Rancho Skinwalker nos Estados Unidos e por que tem uma região da Antártida que as pessoas não podem ir? Existe um acordo entre nações sobre isso? Muito bem. Respondendo a primeira parte, o que é o Rancho Skinwalker? O Rancho Skinwalker está em Utah e é uma das áreas nos Estados Unidos onde campos transdimensionais se cruzam com linhas-lei, se cruzam com poços orgânicos de energia e com enormes vastas energias telúricas, onde extraterrestres aparecem, seres transdimensionais aparecem, entidades de outros universos passam, inclusive o nome Skinwalker, são chamados metamorfos, seres que cambiam a forma, conhecidos pelos nativos americanos. Aí vem o termo Skinwalker, porque eles mudam a forma física de animais para pessoas, ou encolhem, ou aumentam, viram gigantes. Mas isso aí é uma loucura que você está dizendo. Não. Busquem de novo em Google. Vocês têm que começar a fazer o seguinte, fazer interação. Porque eu estou aqui falando, parece muito bonito, mas eu quero que vocês verifiquem o que eu digo. Que vocês vejam que o que eu estou falando aqui já deveria ter sido falado por outros pesquisadores, que por uma razão ou outra, eles omitem, eles não querem falar do tema, porque eles estão acostumados a sentar e falar de luzinhas que estão passando no céu. A gente já passou disso faz muito tempo. Eu fui punido por isso. Eu paguei bem caro por isso e não me arrependo, porque eu aprendi, sabia o que eu estava fazendo, mas era importante divulgar a informação e denunciar as coisas que não estavam bem. Então, digo para vocês, eu aprendi bastante. E o Rancho Skinwalker foi uma das coisas que me fez ponderar, onde vocês vão encontrar desde fluxos espaço-temporais de viajantes do tempo, extraterrestres, paranormais, poltergeist, tudo isso com o mesmo núcleo, coexistindo. O Rancho Skinwalker é uma coisa que você tem que ver. Por favor, busque em Google Skinwalker Ranch, Estados Unidos, e vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver lá. E vão verificar que aquilo que eu estou dizendo para vocês está documentado ali. A questão da Antártica, porque existem áreas que as pessoas não podem ir, existe um acordo entre as nações correto. Por quê? Porque existem áreas ali na Antártida que vão entrar dentro do chamado mundo dos intraterrestres. Não existe uma terra oca, mas existe uma quantidade enorme de ecossistemas interiores dentro de enormes cavernas, tão grandes que até um avião podia voar dentro, onde você vai encontrar fontes térmicas que mantêm uma temperatura praticamente tropical, luz, água, calor e todas as condições de existência de uma vida confortável. Então, por que as pessoas não podem ir lá? Porque isso se tornaria público. E quando isso se tornar público, imagina quantas pessoas iam querer mudar-se para um paraíso. E digo, cuidado, é um paraíso de beleza, mas que tem também seus perigos. Mas mesmo assim, as pessoas, eu tenho certeza que se soubessem a existência desse lugar, iam arriscar tudo para chegar lá. Então existe um acordo entre as nações, das quais o Brasil tem representação, porque temos uma base na Antártica, para que vocês saibam. Quer dizer que o Brasil também faz parte desse grupo, que controla, vigia e policia os movimentos dentro da Antártica. Por quê? Porque qualquer recursos que existam ali pertencem a todas as nações que têm representação de bases na Antártica. E as maiores bases, por suposto, são as bases americanas, russas e chinesas. Representação europeia, mas também representações das nações do Cono Sul, incluindo
Brasil. Essa é a resposta. Pessoal, eu vou botar aqui a última pergunta, só para lembrar vocês, para quem não sabe, dia 18, agora, próxima segunda-feira, o professor vai iniciar o processo de quimioterapia. E a gente sabe que a quimioterapia é um processo bem barra pesada. Então, na semana que vem, eu vou trazer outro convidado, porque o professor vai estar nesse processo. Então, nós temos que orar pelo professor, nós temos que mandar vibrações boas para o professor, porque ele vai passar por um processo muito delicado, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, eu também conto com a presença de vocês aqui e vamos torcer pela recuperação do professor o mais rápido possível, para que ele consiga fazer as suas coisas mais rápido possível e que consiga trazer para a gente mais e mais informações depois da sua recuperação. Né, professor? Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Agradeço bastante a vocês. Agora mesmo eu estou segurando aqui, porque é verdade que parece mentira, mas essas lives são importantes que se façam. Mas elas tomam seu preço. Você quer encerrar já então, professor? Não. Não? Última pergunta, então. Estou aqui para responder para as pessoas, eu estou aqui para servir as pessoas. Então, por favor, se tem mais perguntas e eu vou botar mais uma, que essa eu achei interessante. Se tem mais que uma, ponha mais. Eu estou aqui para aguentar, já fechamos 2 horas. Não, vamos lá. Última pergunta, pessoal. Diego Nascimento. Professor, eu queria saber se há alguma diferença de interesses entre os extraterrestres e os intraterrestres quanto aos humanos. Sim, existe uma grande diferença. A diferença dos intraterrestres é que os intraterrestres vivem numa sociedade isolada. Eles são nossos companheiros do planeta. De certa forma, eles também são terranos ou terráqueos, como vocês queiram chamar, porque eles compartem um planeta com a gente. A diferença é que nós somos o povo da superfície e eles são o povo que está limitado a um sistema interior, um sistema que tem recursos limitados. A gente tem uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Vocês imaginam que eles podiam ter uma situação não de 8 bilhões, mas uma que tivesse 10 milhões de pessoas? Não milhões de pessoas? Não. Eles não têm recurso para uma situação que tem 1 milhão de pessoas. Então, existem culturas deles que podem, no máximo, chegar a 30 ou 40 mil deles, considerando isso já uma superpopulação. Por quê? Recursos limitados. Eles não têm espaço físico. Eles não têm recursos alimentares. Já não haveria água, ar, espaço, materiais de construção para que eles pudessem coexistir como pessoas. Então, por isso que eles compreenderam que a única forma que eles têm de sobreviver justamente é manter-se isolado da raça humana. Por quê? Porque se a raça humana declara a existência aberta de intraterrestres, o que vai passar? As pessoas vão dizer: eu não vou dividir meus recursos com esses monstros que vivem aí embaixo. Monstros que parecem iguais a nós em todos os aspectos. E monstros que são muito mais tecnologicamente avançados que nós, pelo menos parte deles. Existe uma parte deles que, ao contrário, é bem primitiva, porque eles não evoluíram, eles involuíram a uma forma animalesca, capaz de até cometer canibalismo, mas são muito poucos e muito raros. Então, ao mesmo tempo que vocês vão encontrar cidades futuristas com tremendas capacidades tecnológicas, eles estão limitados a um número de pessoas por existência, por uma questão de recursos. Eles sabem, com tecnologia superior que eles tenham, a quantidade deles é tão ridiculamente pequena que num confronto militar contra nós destruímos eles como se fosse nada e tomaríamos a tecnologia deles para nós. E eles sabem muito bem disso. Então, o que eles fazem? Eles se escondem.
Eles não querem o contato. Eles se mantêm à parte de nós. Esses são os intraterrestres. Agora, os extraterrestres, eles têm uma agenda que pode ser genética, que pode ser uma agenda filosófica, onde eles estão lutando pelos direitos da existência da evolução humana por meios naturais, e outros que resolvem, então, nos auxiliar a uma elevação espiritual maior. Tudo são opções, mas a distinção entre extraterrestres e intraterrestres é mais que remarcante. E se vê, então, as possibilidades de cada uma. Respondi a sua pergunta. Beleza, pessoal. Professor aqui dando show mais uma vez, dando todo o seu esforço para estar com a gente aqui no canal. Estou muito agradecido, viu, professor? Aqui a sua presença no canal é muito valiosa e é sempre muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda. Lembrando para o pessoal aí que está querendo comprar a rifa depois da live, ou você que está assistindo a gravada agora, ajude o professor. Essa rifa tem uma grande importância em um todo, tá? Você vai ser, de repente você pode ser sorteado e vai ser bonificado com 4 livros que o professor indicou. O professor mesmo indicou. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui mais uma vez, aqueles que também plantaram sua sementinha de like, a sua sementinha de compartilhar o link em vários grupos, vocês que estão sendo fiéis aqui ao grupo, que cada live nossa vem crescendo. Chegamos aqui a 100 pessoas num pico, isso é fantástico. Semana que vem eu preciso ver quem eu ainda vou convidar, mas eu estou aceitando dicas de pessoas que vocês gostariam que eu chamasse aqui na próxima quarta-feira. Porém, eu preciso do contato da pessoa também, porque eu chamo elas, alguns convidados que eu gostaria de vir aqui, que eu tenho contato, que eu acho no Instagram, é difícil porque eles não respondem. Então, se vocês tiverem o contato e eles permitirem que você passe o contato para eu falar com eles, é mais fácil, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Professor, quer falar alguma coisa aí? Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, quero agradecer a todos vocês que deixaram o like, quero agradecer a todos vocês que subscreveram ao canal e que apertaram o sininho. Eu sei que às vezes um diz, interessante, estou olhando tudo isso, mas custa simplesmente tomar um dedinho e pum, apertar o like, apertar o dedinho, pum, subscrever ao canal, apertar o dedinho, pum, botar o sininho, porque assim aqui o YouTube vai saber que esse programa é relevante, que as pessoas gostam dele e que se importam com ele. E vejam o seguinte, esse canal é um canal que está fazendo o que se pode para poder transmitir informação, para poder passar isso para vocês. Então, vocês que estão assistindo e que ainda não deram o like, ou que ainda não subscreveram ao canal, ou que ainda não apertaram o sininho, façam, não custa nada. É um dedinho só, pum, pum. Imagina o que você vai fazer, qual o esforço que você vai perder por fazer isso. E você faria um bem tão grande fazendo isso, porque é uma coisa que é fácil de fazer. Então, se vocês podem fazer isso, e se isso de verdade não é alguma coisa terrivelmente difícil de fazer, por favor, aqueles que ainda não fizeram isso, pois façam. Roberta, quantas pessoas estamos agora? Só por curiosidade. Agora 80, mas nós já chegamos a 100. Então tá bem. Imagino que de repente aborreci as pessoas, porque você ficou muito largo e as pessoas dizem, meu Deus, eu quero dormir. Então, já fica como é, né? Que já só passando das 11, quando chega quase 11h30 da noite, imagina isso, né? Mas não importa. A gente vai ficar gravado aqui, quer dizer que você não puder olhar hoje, você olha amanhã. E não somente isso. Você pode falar
para os seus amigos, para os seus familiares, para todas as pessoas que você sabe que se interessam nesses temas. Olha, dê uma olhadinha ali no Ufologia Express, você não ficar surpreso com o que vão encontrar lá. Mas o mais interessante não é essa live. O mais interessante são todas as outras lives que ainda estão no programa. Então, por curiosidade, será que não vale a pena dar uma olhadinha nelas e ver o que será que ele disse? Então, vamos dar uma olhadinha em programas passados, vamos ver de novo programas que já vimos. De repente, será que nos perdemos alguma coisa? Ele estava falando e não prestamos atenção? Cada vez que vocês fazem isso, vocês incentivam o canal. Cada vez que vocês fazem isso, vocês dão mais força para que esses conhecimentos sejam difundidos. O mais importante é o seguinte, é poder compartilhar isso com vocês. E eu faço isso com o coração aberto, com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu sei que vocês se interessam por o tema. São 11, quase 11h30 da noite e temos 80 pessoas aqui. Imagine às 11h30 da noite. Imagine durante o dia o que não teríamos. Então, compartam esses vídeos. Deixem a palavra correr, falem com as pessoas. E, por favor, eu agradeço tudo que estão fazendo por mim, mas não se importem comigo, não façam isso por mim. Façam isso por conhecimento. Façam isso por autorrealização. Façam isso pela sua própria evolução como pessoas, como seres maravilhosos que vocês são. Fantásticos. E é um privilégio poder compartilhar esse tempo com vocês. Eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar e o máximo que eu vou fazer é simplesmente oferecer todo o meu amor, todo o meu carinho e compartilhar todo o conhecimento que eu possa com vocês. Então, muito obrigado, uma boa noite e aqueles que estão olhando, um bom dia, aqueles durante o dia. E fiquem sabendo que essa live vai ficar aqui à disposição de vocês, como todas as outras lives também estão. Quer dizer que, se vocês estão me vendo pela primeira vez, saudações, vejam os outros também. E aqueles que já estão nos acompanhando fazem muito tempo, fiquem sabendo que é um prazer ver vocês de novo. Então, uma boa noite para vocês e o melhor do mundo. Roberto. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por todos vocês. Quarta-feira que vem a gente se encontra. Até mais.